Fórum GRI de Fundos Imobiliários 2022, mas hoje a gente vai falar de agronegócio. Eu e você vamos conversar com o maior fazendeiro desse país, que é o Paulo Mesquita Prado. O cara é dono de sei lá quantos hectares. Na verdade, Paulo, obrigado por estar aqui. Tô brincando, enchendo o saco, mas ele é o gestor do RISA Terrax e aí sim, né? Faz com que eu ou você possamos ser donos de quantos 1.000 hectares aí de terras Brasil afora, né? Exatamente. A gente brinca que a gente criou, agora o fundo está com aproximadamente 72 mil novos fazendeiros. se o INCRA queria fazer reforma agrária, deu certo. Né? De fato, assim, o fundo hoje tá num tamanho legal, tem um espaço bom para a gente crescer ainda dentro do setor. O setor veio de uma pujança muito grande nos últimos 2 anos, preço de terra subiu pra caramba. Tá super legal, as margens do setor foram muito boas também. Então o fundo vem se desenvolvendo, a gente da RISA está com a estratégia do Terrax, do Fiagro também, de CRA. É um setor que a gente está vendo muito futuro para a questão de Fiagros e fundos imobiliários, né? Vocês foram na RISA pioneiros nessa relação e começou com um fundo imobiliário até antes de existir Fiagro. Como tudo, existe uma curva de aprendizado. Em que caminho que a gente está dela? Essa relação já amadureceu entre o financeiro e o agronegócio? Bom, eu acho que o investidor ainda está aprendendo a entender o setor. A gente ainda tem pouca informação de mercado com relação aos fiagros em si. FII de agro e de terras até a menos ainda, né? Mas o investidor já está começando a entender. Já está entendendo um pouco mais da dinâmica do setor. Eu acho que nos próximos 4, 5 anos, a gente vai chegar num patamar de maturidade maior com relação aos fundos de agronegócio. Mas é um setor que, pela pujança que o setor tem até na economia, o investidor já se interessa. Verdade. A gente... Eu falei agora há pouco no painel com o Eduardo Levi, assim, a produtividade do agronegócio, a cada nova safra aumenta, a tecnologia, o conhecimento no mercado imobiliário, é claro que tem evolução, mas não é no mesmo ritmo. Então o crescimento do agro é visível para todo mundo. Né? Sim, o Brasil ele é uma fronteira que alimenta mais de 1,5 bilhão de pessoas no mundo, contando a nossa população. Então, muito do esforço tecnológico de desenvolvimento de variedades de soja, de milho, de algodão, de trigo, está direcionado para o Brasil. E isso ajuda muito a gente também, então, porque não é um esforço só brasileiro de desenvolvimento de tecnologia, é o mundo inteiro desenvolvendo tecnologia para ser implantado aqui. E pouca gente sabe o que é essa tecnologia, essa qualidade do nosso agro, né? Um país que faz 2 safras por ano, isso quase não existe fora daqui, não é isso? Exatamente. A gente tinha soja, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Por que a área de milho, safrinha no Brasil vem aumentando tanto? Nos últimos 10 anos, você teve uma evolução na soja que trouxe o ciclo de produção da soja de 120 dias para quase 90 dias. Esses 30 dias a menos que a soja fica no chão e você consegue pôr a semente do milho no chão, te deu um salto de produtividade absurdo. Em algumas regiões onde você começa a chover mais tarde, vamos dizer assim, plantio a partir de 10 de novembro, 15 de novembro, você não tinha a mínima possibilidade de fazer safrinha com uma soja de 120 dias. Você ia plantar a soja lá em abril, já não tem chuva, né? Corta as chuvas logo no mês de abril. Agora você planta ali até no começo de março o milho, você ainda consegue ter produtividades razoáveis e o próprio milho também foi se desenvolvendo para ter um ciclo mais curto. Então, a tecnologia aliada a São Pedro, né, e as terras brasileiras, né, o desenvolvimento tecnológico de correção de solo, plantio direto, são coisas que foram se desenvolvendo ao longo dos anos aí e que tornou o Brasil essa potência agrícola que é hoje. Olha que legal, né? Como a gente tem muito a aprender e entender para poder investir. O veículo está aí, ele fez uma brincadeira interessante, né? 70 mil fazendeiros, qualquer um pode ser, eu, você, mas a gente tem que saber minimamente no que está investindo.
E eu tenho uma impressão, vou te perguntar isso, se olhar para os FIAGRO, por exemplo, eles hoje são muito comparáveis com os fundos imobiliários de papel, né? Porque a maioria dos FIAGROs investe em CRA. Mas o dividend yield do FIAGRO está maior. É o investidor querendo mais retorno porque desconhece, ou ele quer mais retorno porque de fato é mais arriscado? Não, é uma questão temporal. Quem não está vendo isso não está percebendo. É que os FIAGROs, eles estão indexados a CDI. Né? Então, desde que os FIAGROs foram lançados, a gente já tinha uma previsão de juros mais alto. O produtor rural, as empresas ligadas ao setor estão acostumadas a tomar em CDI+. Então, os fundos conseguiram se alocar em emissões atreladas a CDI com um spread razoável, né? E porque o setor tem uma demanda de crédito muito maior do que o setor imobiliário. Então, você vai ter essa relação. Eu não acho que o dividend yield dos FIAGROs em si vai ser maior do que o dos FIIs para sempre. Não acho isso. É uma questão de tempo e da demanda atual. O setor estava passando por um momento de tanta bonança, mas os custos aumentando bastante também, a demanda de crédito, a conta fecha. Né? Os retornos do agro são retornos maiores do que o setor imobiliário tradicional. Então, você automaticamente, na hora que você tem uma demanda, você aceita pagar um spread maior, o empresário aceita pagar um spread maior, porque o retorno dele com aquele investimento também é maior. Né? Também uma hora vai ter tanto FIAGRO oferecendo crédito que ele vai conseguir... Já tem isso. E assim, nossa visão é que, por exemplo, está um pouco descolado. Tem gente fazendo emissão num preço que já não deveria ser aquele preço. Né? Então, assim, o mercado se ajusta. Se ajusta, mas é a importância de você ter um bom gestor trabalhando por você, né? Paulo Mesquita Prado, Risasset. Muito obrigado. Obrigado a você. Valeu, Arthur. Continua acompanhando, hein? Fundos Imobiliários, Fórum GRI de Fundos Imobiliários, Clube FI sempre aqui com você.